Olá pessoal, trago-vos aqui a minha opinião sobre o Thinner, do Stephen King, e sobre o Angela's Ashes, As Cinzas de Angela, do Frank McCourt. O Thinner, do Stephen King, ele aqui está escrito com o pseudónimo dele, que é o Richard Bachman, ou... Sim, é Richard Bachman que se lê. Esta capa é brutalíssima, acho mesmo espetacular. Isto é um cigano aqui. É a jacket, comprei-o no Awesome Books. Aqui está. Então, é uma história muito curiosa e foi isso que me fez comprar este livro, porque por muito que eu gosto do Stephen King, às vezes há coisas que eu não gosto quando ele vai para campos assim um bocado que não são a minha praia, mas eu gostei deste livro e vou-vos contar do que é que trata. Este livro foi editado em 1984 e conta a história de um advogado que se chama William Alec e que tem muito peso. É um senhor muito gordo, porque não é forte, é mesmo muito gordo, com 100 e tal quilos, muito alto, e de um dia para o outro ele começa a perder peso. Claro que nos primeiros dias ele está todo contente, mas começa a perder imenso peso e o corpo dele começa a definhar. Há uma altura que ele próprio está no tribunal e levanta-se para falar com o juiz e as calças caem, porque ele de dia para dia perde peso continuamente. Isto porquê? Há um belo dia que ele está a conduzir com a sua esposa no carro e a esposa decide fazer-lhe uma coisa sexual dentro do carro e ele desorienta-se. E há uma cigana que tinha uma passadeira, mas que não passa na passadeira, passa por entre dois carros a atravessar a estrada e ele não a vê. E dá-lhe uma panada com o carro e mata-a. Então, no tribunal, ele é considerado depois inocente, porque ele não tinha álcool no sangue, e depois vamos descobrir outras razões desse acidente, mas ele realmente é considerado inocente e quando ele está a sair da porta do tribunal, no final do julgamento, passa um velho cigano, o rei dos ciganos, desta tribo de ciganos, que diz-lhe ao ouvido, Thinner. Então, o que é que ele faz? Põe-lhe um feitiço. Então é esse feitiço posto pelo cigano que lhe vai fazer perder peso até ele definhar completamente. Há aqui uma parte muito engraçada, como vos disse, ele aqui está, o Stephen King aqui está a escrever como Richard Bachman, mas há uma parte que ele no próprio livro diz assim, realmente esta história parece saída de um livro do Stephen King, e está muito giro. Eu gostei do livro, dei-lhe 3 estrelas e meia, mas no Goodreads, como não dá para abreviar, eu vou dar-lhe 3 estrelas. Ainda estou um bocadinho indecisa, mas entre as 3 e as 4, mas talvez dê 3 estrelas. Só achei que o livro estendeu-se um bocadinho demais, porque ele, embora tenha letras muito grandes, ele tem 309 páginas e depois chegou aqui uma altura que já estava muito fantasioso, mas é aquela mente marada do Stephen King. Mas para quem gosta das obras dele, é um bom livro e tenho a certeza que vão gostar. As Cinzas de Angela, ou Angela's Ashes, de Frank McCourt, foi um livro que eu li em 2005, que me marcou muito mesmo. Ele é todo passado na Irlanda do Norte, e em Dublin, e eu resolvi falar neste livro porque segunda-feira eu vou até à Irlanda conhecer, que nunca estive lá, que tenho imensa curiosidade. E como vos disse, é um livro que me marcou muito. Existe o filme com o mesmo nome, também é muito bom, mas pessoalmente gostei mais do livro, mas está mesmo muito fiel. O filme é com o Robert Carlyle, do Trainspotting, e mesmo assim vale a pena verem. Eu peço desculpa, enganei-me, não é passado em Dublin, é em Limerick. Então, isto é um livro de não ficção, porque é a história real do Frank McCourt. Eles eram vários irmãos, o pai era alcoólico, gastava o dinheiro todo na bebida
e a mãe não tinha como alimentar os filhos e eles viviam no limiar da pobreza com exemplos terríveis. Os familiares também tratavam muito mal as crianças. Aliás, naquela altura, eu há bocado falei em Dublin, mas é a mesma coisa. Em Dublin, em Limerick, era na Irlanda do Norte, foi uma altura que o país era mesmo muito pobre e passavam imensas dificuldades. Um facto muito importante. O Frank McCourt ganhou o National Book Award e o Pulitzer com este livro. E ele foi muito aclamado. Eu dei-lhe 4 estrelas, para não dar 5, porque realmente é um livro que me toca imenso. E eu tenho a certeza que todas as pessoas que gostam deste tipo de leitura vão gostar certamente, que vale mesmo a pena ler. E lá está, ele veio-me parar às mãos. Foi uma senhora que eu conheci em 2005, que me ofereceu, porque eu trabalhava num sítio e ela era uma senhora da limpeza cuja filha trabalhava numa editora de livros. Ela deu nessa altura sacos e sacos de livros da editorial Presença, que era na altura a minha editora, embora eu não tenha editoras preferidas, mas na altura fiquei mesmo muito fã da editorial Presença e tenho muitos livros desta editora. Lá está, foi um livro de que eu não sabia nada e tocou-me mesmo muito. Pessoal, ficam então aqui 2 dicas de leituras completamente diferentes. O Thinner, do Stephen King, em que eu vou dar 3 estrelas, e as cinzas as cinzas de Angela's Ashes, de Frank McCourt, que eu dei 4 estrelas.